Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. Leo Bookman vive sob a tensão de uma delicadeza que ao longo dos anos tornou-se seu escudo e também sua limitação. Sua maior dificuldade não é o medo da morte em si, mas a necessidade de justificar sua existência através da utilidade afetiva que oferece aos outros. Ele acredita que só permanece no mundo enquanto é necessário, enquanto vende, conserta, consola. Ao receber a visita do Senhor Morte, o que o paralisa não é a finitude, mas a sensação de que ainda não entregou o suficiente. A integração da própria sombra é impedida porque Leo não admite a própria insignificância cósmica. Ele tenta negociar com o absoluto como se a vida fosse uma vitrine a ser reorganizada. Nessa postura ativa-se claramente o arquétipo do herói, não em sua versão guerreira, mas sacrificial, aquele que transforma a própria despedida em ato redentor. Sua estética é a da ternura persistente. Sua psique se veste de gentileza como quem ergue uma armadura invisível. No fundo coletivo que sustenta essa trajetória, vibra o padrão universal do homem comum confrontado com o limite inevitável. Leo encarna a máscara social do vendedor simpático, aquele que domina a arte de agradar e nela deposita toda a sua identidade. Quando a morte surge, desmonta essa persona e ativa um complexo antigo, o medo de não ter valor intrínseco. A autorregulação psíquica tenta equilibrar essa tensão por meio do discurso final, uma tentativa de restaurar sentido diante do caos. O símbolo da vitrine, espaço de exposição e troca, revela o inconsciente coletivo do terceiro milênio, sociedades que medem dignidade por produtividade e performance, onde até o afeto é apresentado como oferta. Em Leo, reconhecemos o eco de um mundo que negocia até com o inevitável. A sombra de Leo manifesta-se no instante em que ele acredita ter enganado o Senhor Morte. Ali surge sua face mais ambígua, a astúcia egoísta que aceita, ainda que por segundos, que outro pague o preço. Não há crueldade deliberada, mas há fuga. Essa fissura interna revela o conflito entre altruísmo genuíno e autopreservação disfarçada de engenhosidade. Quando Maggie é escolhida, a culpa rasga sua serenidade e o obriga a encarar aquilo que evitava. A morte não pode ser transferida como mercadoria. A não integração dessa sombra o conduz à angústia, mas também o purifica. Ao oferecer-se como obra-prima, Leo finalmente reconhece que seu valor não está no que vende, mas no que entrega de si. Na tensão entre Eros e Thanatos, Leo torna-se palco de um embate invisível. Thanatos surge como o chamado inevitável, a força que iguala a todos. Eros manifesta-se no impulso de proteger Maggie, no desejo de preservar a vida que floresce. O mito revela que vida e morte não são opostos absolutos, mas correntes entrelaçadas que estruturam a experiência humana. Ao realizar sua melhor apresentação não para escapar, mas para salvar, Leo harmoniza essas forças, aceita o fim e, ao mesmo tempo, afirma o amor. A função psicológica dessa imagem arquetípica é clara: integrar o impulso de conservação com a consciência da transitoriedade, permitindo que o indivíduo atravesse o limite com dignidade. Se a única forma de vencer a morte é aceitá-la, não seria a própria aceitação uma forma silenciosa de derrota? Agora que compreendemos os conflitos psíquicos, veremos como seus elementos se condensaram, se fundiram numa única estrutura e se transformaram em destino. Pois aquilo que parecia disperso no inconsciente coletivo era, desde o início, a arquitetura silenciosa do invisível, que, envolta em mistério primordial, assumiu contornos definitivos na tessitura do tempo. O prédio onde Leo Bookman vive parece estreitar-se na própria respiração quando o Senhor Morte surge à sua porta. As paredes absorvem o som da sentença da meia-noite como se já soubessem o horário exato do silêncio. Leo tenta argumentar, apresenta suas justificativas, fala de tarefas inacabadas, enquanto o corredor observa, imóvel e atento como um juiz antigo. O acordo nasce ali. Ele poderá realizar sua melhor apresentação de vendas, uma para os anjos.
Quando anuncia sua aposentadoria, convencido de ter encontrado uma brecha, o ar do apartamento se contrai, desconfiado. A revelação de que outra vida será tomada em seu lugar cai como poeira espessa sobre os móveis. A câmera desliza em trailing lento pelo corredor estreito. Aproxima-se em close do rosto de Leo quando ele compreende que Meg foi escolhida, depois recua em plano médio, deixando o espaço comprimir sua pequena figura contra a porta fechada. Meg é atropelada e seu corpo é levado de volta ao edifício. O quarto onde repousa em coma mantém a luz acesa como se vigiasse o próprio relógio. Leo implora que o levem em seu lugar, mas o acordo permanece inalterado. A noite avança e os ponteiros parecem arrastar-se com a intenção precisa, enquanto o apartamento de Leo observa cada gesto seu. Ele começa a retirar os objetos da vitrine, alinhando-os diante da janela como se preparasse um altar improvisado. Um a um, Leo apresenta seus produtos com eloquência crescente. O vidro da vitrine reflete sua voz e a devolve mais firme, como se o incentivasse a continuar. Ele vende brinquedos, conserta memórias, oferece utilidades simples com entusiasmo renovado. O tempo se aproxima da meia-noite e a sala parece inclinar-se para a frente, atenta à disputa silenciosa. Cada objeto vendido esvazia a prateleira e aumenta a tensão que percorre o ambiente como corrente elétrica invisível. Faltando 1 minuto, Leo anuncia sua obra-prima, ele próprio. Oferece-se como o mordomo perfeito, descrevendo dedicação, lealdade e serviço eterno. O relógio observa o gesto final enquanto a meia-noite chega e passa. O quarto de Meg mantém-se em expectativa suspensa. O encontro marcado não acontece. No instante seguinte, Meg desperta do coma e o médico confirma que ela sobreviverá. O edifício parece liberar um peso contido quando Leo compreende que cumpriu o acordo original. O Sr. Morte reconhece que a apresentação satisfez os termos estabelecidos. Leo aceita partir e pega sua caixa de mercadorias, afirmando que talvez alguém precise de algo lá em cima. Ele pergunta esperançoso e recebe a confirmação de que conseguiu. O corredor acompanha seus últimos passos sem resistência e a porta fecha-se com suavidade definitiva. A câmera executa um lento movimento de aproximação até a caixa nas mãos de Leo, depois sobe em tilt suave até seu rosto sereno e finaliza em plano aberto do corredor vazio, onde a luz permanece imóvel como se aguardasse o próximo nome. Se cada negociação com o inevitável exige uma troca, quantas vidas silenciosas sustentam psicologia, aquilo que chamamos de arquétipos e heróis. A jornada interior nunca termina. Até breve.